Vamos lá, pessoal. Acabou a partida aí. CRB 2, Clube do Remo 0, né? Uma partida que, sinceramente, é para esquecer nessa Série B. Tudo deu errado. Técnico se contradisse do que ele falou no primeiro jogo, no jogo contra o Volta Redonda, em que ele falou o seguinte: ele não entrou no 4-3-3 contra o Volta Redonda porque não tinha peças para jogar nesse esquema. E nesse jogo contra o CRB, o Daniel Paulista entrou no 4-3-3 improvisado com jogadores que não estão acostumados a jogar assim, como o Adailton. Poderia até dar certo, mas não deu. Entendeu? Nós vamos fazer esse comentário, tá, pessoal? Por esse jogo que todo mundo viu que foi horripilante do Clube do Remo. Pra esquecer, um show de horrores. Tudo errado. Jogador errando passe de meio metro. Jogador que não sabe cruzar, não sabe marcar. Entendeu? Então é um jogo pra esquecer, mas nós estamos comentando por esse jogo do Clube do Remo. Tá, pessoal? Continuamos bem na Série B, porque é a primeira derrota, mas o sinal amarelo já acendeu aí para o Clube do Remo. Eu venho avisando aqui para a gente não se empolgar. Nós temos que trabalhar e evoluir cada vez mais, porque a Série B é muito longa, cara. É muito longa e tá muito cedo pra gente falar em acesso, pra gente falar, né, Clube do Remo numa Série A. Tá muito cedo ainda, a gente fala todo dia isso aqui. Mas a gente continua bem na Série B, né, na tabela aí, é só você puxar. Nós estamos coladinho com os 4 primeiros colocados. Se eu não me engano, a gente caiu uma posição aí, fomos para sexto ou sétimo. Tá, pessoal? Como eu falei, né, primeiro culpado dessa derrota aí é o Daniel Paulista. Vamos ser sinceros, ele colocou 4-3-3 no momento errado, pessoal. Era para ele ter experimentado o 4-3-3 com o Adailton de ponta contra o Volta Redonda, não fora de casa, em que o time ficou mais exposto. Fora de casa era para ele ter continuado no 3-5-2. Entendeu? Apesar da gente não ter laterais agudos, porque esse Pedro Costa, né? Até entendo que ele não tá tendo tanta oportunidade e tá fora de ritmo. Mas hoje não soube marcar, não atacou porra nenhuma. Foi um jogador nulo. Na verdade, o Remo não teve nem lateral hoje. Na direita e na esquerda. Sávio até que não comprometeu tanto. A nossa zaga totalmente estabanada. O Reinaldo acostumado a jogar com Klaus, Camutanga e Reinaldo hoje não deram certo de jeito nenhum. Muitos erros, zagueiros estabanados, essa que foi a verdade. Rangel também hoje fez algumas defesas, mas teve o seu momento estabanado. Tem muita gente falando do Luan Martins, cara. Ele jogou o que o Shoa jogou há 5 anos no Clube do Remo. Eu não vi esse moleque comprometer em nada, pelo contrário, ele estava virando o jogo, não errou passe. Eu não vi tanto erro no Luan Martins. É claro, Caio Vinícius é muito melhor que o Luan Martins, mas eu não coloco culpa tanto no Luan Martins dessa derrota aí, tá, pessoal? O segundo culpado para mim, deve ficar até empate com o Daniel Paulista, é o jogador Pedro Rocha, cara, que perdeu gols hoje, ainda continua sendo o artilheiro da Série B, mas perdeu gols bizonhos e bateu um pênalti horripilante, um pênalti de amador, bizonho, um cara acostumado, jogou Libertadores, finais gigantescas aí pelo futebol brasileiro, e bate um pênalti daquele desgraçado, em que o time ficou destroçado. Eu tenho certeza que se ele fizesse esse gol de pênalti, o Remo ia reviver essa partida. Cara? Partida horrível do Pedro Rocha hoje. Entendeu?
Nós não tínhamos meio de campo. Quem estava armando a jogada era o Luan Martins. Ele não é armador. Hoje nós não tivemos meio de campo. Pedro Castro, horrível. Pavani também, recém-casado, horrível também. Não vou tirar o mérito do CRB, porque os caras jogaram muito bem. Tá, pessoal? E no ataque aí o Felipe Viseu tirou a 33, mas não adianta, cara. Não adianta. O cara não tá tendo sorte, não tá tendo competência, sabe? E sem condições. Felipe Viseu ganhando a baba que ele tá ganhando, cara. Tá ganhando muita grana pra fazer nada, pra não fazer nada. Tá todo o tempo fora do lugar certo. O cara cruza a bola, cadê o Viseu? Tá no lugar errado, mal posicionado. Porque é preguiçoso. Todo tempo que a bola é cruzada, o Viseu tá no lugar errado. Tá, pessoal? E eu já cansei de defender o seu Viseu. Tinha uma esperança, mas sem condições, o cara não tá com sorte. E, né, cara, hoje foi o dia do Remo voltar a ser o Remo. Né, o Remo que já deu tantas decepções para nossa torcida, hoje voltou a ser o Remo. Fazendo remice, fazendo doidice, fazendo bizarrice, errando passe de meio metro. Sabe, cara, hoje eu vi o Remo de tempos atrás. O Remo que vinha jogando bem, vinha sendo competitivo. Hoje foi um time estabanado, cara. Estabanado. A gente vem falando aqui, temos que ter um elenco e agora o seu Marcos Braz tem que trabalhar e trazer jogadores para recompor os titulares. Porque sem Janderson, Marcelinho, Caio Vinícius e Jaderson, meu amigo, como eu falei na última live, vai ficar complicado daqui para frente. Entendeu? Só o Janderson aí é meio time e o cara, né, infelizmente tá batido. William Klaus, né, não entrou hoje e o seu Reinaldo ficou perdido com o Camutanga, que matou a partida também. Enfim, cara, foi um show de horrores falando sobre o jogo de hoje, tá, pessoal? Não tô dizendo que tá tudo perdido, terra arrasada, não. Mas esse jogo aqui me deixou muito puto, pessoal. Muito puto e sem paciência. A gente tem que esquecer essa partida, não pode nem pensar em fazer uma outra partida dessa aí. Tá, galera? Me desculpa eu estar fazendo vídeo assim, mas eu não vou fazer live hoje, mas eu tô aqui. Eu não desapareço como certos mucurentos aí que ficam 5 dias sem gravar vídeo. A gente tá aqui, dando a cara a tapa. E falando em relação a esse jogo, temos time para continuar combatendo essa Série B? Temos time, temos um técnico inteligente. Errou, na minha visão, nesse jogo aí, por ter experimentado o esquema errado e na hora errada. Que não era para ele ter feito 4-3-3 no jogo fora de casa. Era para ele ter experimentado a Adailton na beirada, no jogo contra o Volta Redonda. E nisso ele errou, sim senhor. Regis entrou ali, deu uma dinâmica diferente. Né, o que mata no Regis é essa parte física, mas não pôde fazer nada. Ítalo é um morto-vivo. Né, cara, é um cara que é jogador de Série C atualmente, não tem condições, muito lento. E não fez quase nada, ainda errou gol, deu uma petequinha, um pé de Maria Mole, igual o seu Viseu também errou gol, pé de Maria Mole, parece que tá com fome e tá com verme. Solta ali a bomba em cima do goleiro, rapaz, dá-lhe uma bicuda, para de querer enfeitar. E seu Ítalo, e o seu Viseu, e o seu Pedro Rocha hoje, infelizmente, perderam gols que dava para ter mudado essa partida, apesar do Remo ter jogado uma partida horrível. Mais uma vez, não está nada perdido. Estamos muito melhor do que uns e outros aí que estão lascados lá na lanterna. Mas é sinal amarelo de gado, meu.
de atenção. E tentar recuperar o mais rápido possível Marcelinho, Janderson, Jaderson e Caio Vinícius. Porque é praticamente a metade do time. E hoje os caras não se garantiram. Na outra partida também não se garantiram. Janderson nesse time aí é essencial, cara. É essencial. O Janderson é a metade do time do Clube do Remo. Vocês viram no repar. O Janderson saiu, o time acabou. Porque não tem uma válvula de escape. Entendeu? Parabéns ao CRB. Jogou muito bem ali. Dava pro Remo ter pelo menos empatado esse jogo. O tanto de gol que perdeu aí. Mas independente de gol perdido ou não, eu não gostei da partida do Clube do Remo. Comentarista estava praticamente torcendo para o CRB, horrível, a gente sabe como esses caras são lá de fora. Deu até vergonha de um cara ser comentarista e parece que estava torcendo para o CRB. Tá, pessoal? Então, resumidamente é isso. Não gostei nem um pouco. Me fez lembrar o Remo de antigamente, até um ano atrás. Me fez lembrar o Remo das eliminações da Copa do Brasil e da Copa Verde. Me fez lembrar o Remo covarde. E eu não quero que esse Remo covarde volte. Nós temos que manter a pegada que a gente estava vindo aí. Mas vocês têm também que ajudar o técnico, apesar dele ter errado hoje. Tem que ter peça de reposição. Mais uma vez, quem é o substituto do Caio Vinícius? Não tem. Luan Martins fez uma boa partida, mas comparado ao Caio Vinícius não tem comparação. O Caio Vinícius é muito mau jogador. Quem é o reserva do Janderson? Não tem. Quem é o reserva do Jaderson? Não tem. Quem é o reserva do Marcelinho? Não tem. Então vocês têm que trabalhar para contratar jogador para suprir a ausência, principalmente desses 4 jogadores aí, cara. Beleza? Então, felizmente o time todo levou 0, na minha opinião. Partida muito abaixo, tá, pessoal? Então vou curtir meu domingo. Me desculpe por estar fazendo um vídeo assim, mas sem condições. Mas a gente está aqui sempre comentando na derrota, na vitória. A gente nunca se esconde, a gente dá a cara a tapa. Nós somos o Clube do Remo até o final, mas temos que encarar a realidade. Hoje fizemos uma partida, horripilante. Tá, pessoal? Essa que é a verdade.